o tema proposto para o nosso estudo é um tema pouco estudado nas casas espíritas, uma passagem bíblica que fala sobre o obsidiado Geraseno. Então, nós vamos fazer uma leitura da passagem do Evangelho de Marcos para fazer a introdução aí ao nosso estudo. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se em pedras. Então está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, dos versículos 1 a 5. Em 2005, em janeiro de 2005, foi publicada uma matéria no jornal Mundo Espírita sobre o tema da noite Obsidiado Gadareno. Trouxe aqui a matéria, que ela é bastante interessante para nos auxiliar no estudo de hoje. Então fala dos evangelistas de Marcos, Mateus e Lucas, falando sobre o local chamado Gergesa, antiga cidade à beira do lago de Genezaré. Tem um contexto histórico no estudo aqui, na matéria publicada, mas é bem interessante para o nosso conhecimento. O nome é talvez artificial, consideraram alguns, e seria devido a Orígenes. Amélia Rodrigues, Espírito, narra o fato referindo-se a Gergesa ou Gerasa, cidade da Transjordânia, cujos domínios não viam até o lago de Genezaré, distando dali cerca de 2 quilômetros, tendo sido fundada por Alexandre Magno, segundo uns, ou Antíoco, quarto, Epífanes. De qualquer forma, dentre aqueles que estudam os evangelhos, há os que consideram Gergesa como a cidade que preferiu suínos em detrimento de Jesus. Então, bem capaz de vocês já terem ouvido essa passagem, uma coisa assim, meio interessante, como é que uma cidade, uma população pode preferir aos porcos, aos suínos, do que ao meigo rabi da Galileia. Então, o contexto do estudo da noite, ele se dará com isso. Por que aquela cidade, aquele povo lá preferiu os porcos em detrimento do Evangelho? O fato é narrado após a serenada tempestade no lago. Jesus fez aproar a barca e se encaminhou em direção a Gerasa, pertencente a Decápole, isto é, ao complexo de 10 cidades que estava sob o domínio romano. Ele programara aquela visita há algum tempo, acalentando a possibilidade de ali levar a boa nova. Era o mês de Kislev, seria dezembro e janeiro. E era um mês onde aconteciam bastantes tempestades. Amanhecia e a noite se despia, beijada pela madrugada, quando eles chegaram, Jesus e os apóstolos. Mal haviam galgado o barranco, Jesus à frente, quando uma figura medonha veio-lhes ao encontro. Era um sítio ermo, onde se cavavam sepulturas, e ele parecia ter surgido do meio delas. Estava nu e agitava em ambos os pulsos e nos pés pedaços de correntes de ferro partidas, pendentes de aros de algemas. Deveria ter sido preso e ser libertado, graças às fúrias que o atormentavam. Trazia a cabeleira desgrenhada, a barba maltratada, e todo ele eram esquimoses e hematomas, que denunciavam o horror em que vivia. Era o fantasma de um homem que parecera ter sido despertado pela luz que viera da Galileia. De um salto, erguera-se de um túmulo vazio, dominado pelos espíritos que o maltratavam. Esse homem, bem jovem, entregara-se aos prazeres de toda a ordem, dilapidando o patrimônio familiar. De tal sorte, cometera loucuras e desvarios,
que seus pais sucumbiram à vergonha e horror. Por isso, detestavam-no os parentes. Abandonaram o lar, a família, a parentela, e quando as sombras o subjugaram, passou a andar pela cidade como um louco. Gritava, dizia injúrias, ria e gesticulava, tornando-se ameaça para as gentes, que passaram a temê-lo. Tem um pouco mais de uns 15 dias, moro aqui na Asa Norte, e estava eu com minha filha de 11 anos, era um domingo, e de repente a gente ouve uma gritaria, né, embaixo do prédio. Aí quando nós fomos ver, um rapaz, né, andando quase idêntico a essa transcrição que o Evangelho aqui, essa matéria do jornal nos trouxe. Maltrapilho, só com um pano investido ali a sua parte da genital. Ele mexia nas lixeiras da quadra, jogava tudo pro chão e saía gritando. Idêntico isso aqui. Isso tem pouco mais de 15 dias que nós presenciamos essa cena. E por que eu estou colocando isso? Que nós vamos começar a observar, né, a importância, o cuidado e o zelo que nós devemos ter para com os nossos pensamentos. Porque nós atraímos. E a porta, ela é inflexível. Abriu, seja lá o que for, né, a atração positiva ou negativa, ela vai entrar. E aí, Cristo, julgado pela mente popular como filho ingrato, que fizera aconchego, não sabe bem o que lhe aconteceu, mas pelo estado deplorável de corpo nu, o gosto de sangue na boca aquilata das agruras que passou. Está livre, calmo, pede ao mestre que o deixe segui-lo. Volta para a tua casa, determina o Cristo, e conta quão grandes coisas te fez Deus. Antes que o infeliz atingisse a cidade, os guardadores de porcos o fizeram. Com cores fortes, narraram ter visto a calma do louco falando a um homem poderoso, a quem culpavam pelo prejuízo financeiro. O que expulsava os demônios, diziam os proprietários dos porcos, arruinaria a todos. E o povo, liderado pelos donos dos porcos, foi ao encontro do mestre e dos apóstolos. Com pedras nas mãos, o expulsaram. Não te queremos ouvir. Volta de onde viestes. Jesus desceu a ladeira, retornou à barca e com os 12 se foi. O homem liberto, feliz, contava a todos o que lhe sucedera, readquirir a razão, o domínio de si. Contudo, ninguém o desejava ouvir, e lhe disseram que fosse ter com aquele que lhes havia trazido grande prejuízo, desde que para ele valia tanto. Vai-te, esquece-te de nós. Uma pedra o atingiu e o sangue tingiu o chão. Maldita sejas, Gerasa, que expulsas os filhos e despreza os enviados de Deus. Ele ainda vagou pelas terras de Decápole, narrando o que lhe fizera o Galileu. Depois foi para o outro lado do mar, e juntou-se à multidão para segui-lo, ouvi-lo pelos vales, cidades, lagos e mares. Reconhecido, passou a auxiliar aos sofredores, sofredor que também fora. Amado, amou, trabalhando pela implantação do reino de Deus. Na sua curta estada daquelas plagas, o poder do amor transformou um endemoniado em propagador do seu reino. Então, essa é a história, né, a matéria que o jornal publicou, né, jornal O Mundo Espírita, né, descrevendo, né, o entendimento da doutrina sobre esta passagem, né, do obsidiado de Geraseno. E agora nós iremos, né, discorrer, né, sobre, né, a matéria. Então nós temos alguns conceitos, né, que nós encontramos, a Decápole, né, que era um distrito que continha 10 cidades, como já lido, né, e entre elas estava Gadara e Gerasa, era povoada por gregos após a conquista de Alexandre o Magno.
E tem o termo gadarenos ou gerasenos. Também tem uma polêmica sobre o tema, né? Trabalho com uma colega que ela é evangélica, eu fui conversar com ela sobre o tema. A gente conversa, apesar dela ser evangélica e eu espírita, nós conversamos muito, né? Porque o entendimento é o mesmo, né? O evangelho é de Cristo, né? Não há diferença. E eu fui conversar com ela sobre... Você já fez algum estudo sobre o obsidiado de Geraseno? Ela ficou assim... Não seria endemoniado, não? Porque no evangelho não existe a expressão obsidiado, né? Existe a expressão endemoniado, né? Que é uma questão de conceito. Então é a mesma coisa, gadareno ou geraseno. O nome dado aos naturais ou habitantes da Gadara, que o historiador Joséfo fez, né, diz ser a metrópole da Pérea, cidade grega opulenta e rica. Há muita polêmica sobre onde se deu realmente esse acontecimento. Alguns comentaristas preferem o termo Geraseno, referindo-se aos habitantes de Gerasa, situado em Decápole. O termo Gergesenos, constante no Evangelho de Mateus, segundo algumas versões, foi introduzido por Orígenes porque acreditava este que a cidade em que se deu tal passagem seria outra, cujo nome era Gergesa. E Gerasa, que o espírito Amália Rodrigues, conforme a psicografia de Divaldo, nos fala em Gerasa, nos dando importantes características desta região. Segundo sua informação, o solo desta província era ingrato, onde nada medra, à exceção de espinheiros e cardos silvestres. Sua economia se destacava pelo comércio de porcos. Então, nós pesquisamos na literatura espírita e também utilizamos aqui 2 textos, né, dos confrades Hervênia Prado e Astolfo Oliveira Filho, que já fizeram, né, excelentes estudos sobre o tema. Então nós vamos observar nessa passagem que Jesus, ele não perdia a oportunidade de semear a boa nova, independente do momento e da situação na qual ele passava, mesmo sabendo que o evangelho cairia em terrenos não férteis. E quando lembramos da parábola do semeador, qual foi o exemplo que o Cristo nos deu? Nós devemos semear em terrenos férteis, que a semente vai cair em terrenos não férteis a depender da nossa atitude ou da nossa escolha. Mas a escolha sempre é nossa. Aqui nós vamos ver também várias questões que a doutrina traz sobre a imortalidade da alma, a questão do perdão, a questão da resignação, a questão da obsessão, a questão da mediunidade, a questão da influenciação espiritual, ou seja, do zelo que devemos ter para com os nossos pensamentos. E vamos falar também do Evangelho no capítulo 24, né? Não ponhais a candeia debaixo de alqueire, onde Cristo ele nos alerta que não são os sãos que precisam de médico. Não são os sãos que precisam de médico. Nós aqui, ninguém vai ao médico por ir ao médico. Quando o nosso corpo físico apresenta qualquer deficiência ou qualquer necessidade, nós vamos buscar a ajuda do profissional. Mas quando há também a necessidade da ajuda espiritual, devemos buscar ajuda espiritual. Se nós não apresentamos nenhum problema, seja de ordem física ou de ordem espiritual, não há necessidade de buscar ajuda profissional, porque só precisa do médico aqueles que estão passando por qualquer situação. É o que o Evangelho nos traz nessa passagem do Evangelho. A gente vai ver aqui também alguns alertas que André Luiz nos coloca. A gente sabe que o termo obsessão, né, a doutrina nos coloca pela influenciação nefasta ou perversa pela qual nós possamos estar passando. Mas se observarem no texto e na passagem, o grau mais grave da obsessão, ele chega à subjugação. E o que é a subjugação pelo conceito espírita? É quando o ser, ele perde o sentido
ele já não é mais dono, né, das suas ações, mesmo tendo livre-arbítrio, porque a influenciação é tão grande, está tamanha arraigada naquele cidadão, naquele ser, que ele não tem força para resistir. É o que aconteceu, né, com o obsidiado de Geraseno. Aí André Luiz, ele nos fala aqui nos domínios da mediunidade, lá tem um capítulo, né, o capítulo 9, que fala da obsessão, da possessão, me desculpem, onde ele vai discorrendo sobre como é grave esse processo obsessivo, que há necessidade urgente de tratamento pelas casas espíritas. A gente não pode negligenciar essa situação. E aí tem o doutor Oswaldo, ele traz aqui um comentário que a subjugação é o quadro mais grave, pois o obsessor tem um conhecimento técnico mais avançado, dominando assim o cérebro do encarnado. Olha que coisa, né, preocupante essa situação. E aí nos remete, né, a atenção que nós devemos dar para o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento ele é energia, o nosso pensamento ele é força, o nosso pensamento é atitude. Então quando a gente abre essa sintonia para qualquer virtude, qualquer linha não saudável ou qualquer linha negativa, nós vamos alimentando e vamos enchendo o nosso copinho de água de situações ruins. Se nós pegarmos um rio cristalino, aquela água límpida, né, ela é uma beleza, não é isso? Mas mexem no fundo daquele rio para ver o que acontece. A água vai deixar de ser cristalina. Então, num primeiro momento, aquele rio está lindo. É igual ao nosso pensamento. Nosso pensamento ele é maravilhoso, ele é lindo. Mas se nós alimentarmos e mexermos no que ainda habita em nós, né, no processo evolutivo pelo qual nós estamos passando, a gente pode dar vazão a situações ruins, que vai transbordar para a obsessão e num grau muito sério para a questão da subjugação, como nós falamos. E isso a doutrina nos explica, que as situações, as dificuldades que nós passamos, né, as influenciações que estejam nos afligindo, elas vão ter origem na vida presente ou em vidas passadas. Percebam que o obsidiado de Geraseno, ele foi perdulário na sua atitude, né, conforme o texto. Ou seja, gastou, né, seus bens, ele não honrou, né, a família, ele não distinguiu o necessário do supérfluo, ou seja, ele causou danos para ele na presente encarnação. Então a gente tem que tomar cuidado para que não acharmos, né, que tudo que nós passamos é só culpa de vidas passadas. Pode também ser causas da presente encarnação. Isso a gente tem que ter bastante atenção a isso, né? E o Livro dos Espíritos, né, se a gente pegar lá, né, na parte terceira, na parte segunda, né, Kardec ele fez 3 perguntas sequenciais aos espíritos. A primeira: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E o que os espíritos responderam a Kardec? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Mas Kardec, ele sempre ele tinha necessidade de complementar algumas questões. Ele não nos continha com a resposta, ele fazia uma pergunta em complemento. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E o que os espíritos respondem? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem em um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós 2 ideias a se combaterem. Aí Kardec fez uma terceira. Como havemos de distinguir os pensamentos que não nos são próprios dos que não nos são sugeridos?
Os espíritos respondem: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Olha que interessante. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Então, quando nós desejamos buscar alguma resposta, nós sempre temos aquele primeiro insight. Esse é o nosso pensamento. Mas aí depois a gente passou, não, deixa eu complementar, deixa eu, né, o famoso veja bem, né? Aí pode aí começar a vir as sugestões espirituais, que podem ser positivas, dependendo da nossa sintonia, né? Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se te decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se torna o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, os Espíritos estão nos trazendo o alerta e a orientação, né, que o pensamento é a porta de entrada. É ele que vai nos conduzir ao caminho, né, pelo qual nós desejamos. E todos nós sabemos que o caminho que todos queremos é o caminho do bem. É para isso que nós estamos aqui. E por isso que Mateus, lá no Evangelho, ele nos traz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, quando nós estamos em oração, nós estamos em vigilância, dificilmente nós seremos atingidos pela tentação. Por quê? Porque nós estaremos protegidos energeticamente pelos nossos mentores espirituais. Nós iremos facilitar o papel da proteção divina. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele traz uma passagem bem interessante aqui. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes das nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Então, o alerta não é virarmos ou não darmos a devida importância. Pelo contrário, é sabermos conviver com. É igual falamos do médico, né? A doença, se nós negligenciarmos a doença, ela evolui. E qual é o combate da doença pela ótica humana? É o remédio, o antibiótico, seja lá, né, o que o profissional recomendar. Só que ele tem que ser bem utilizado. Então eu tenho a hora correta para tomar, o intervalo. Então aquela disciplina que é fundamental para auxiliar na recomposição da moléstia física. E a espiritual é a mesma coisa. E a espiritual, qual que seria a patologia? É a oração, é o trabalho na caridade, é o estudo do Evangelho, a compreensão dos ensinamentos, é a vivência. Isso dentro de uma sequência. E qual é o tempo disso? Não tem tempo. Amar, não tem hora para amar. Fazer caridade, não tem hora para fazer caridade. Isso é a todo instante. Aí sim, essa patologia espiritual estará agindo no nosso ser eterno que somos. Então, com esses esclarecimentos, né, nós vamos ver que esses espíritos que estão envolvidos em processo obsessivo, como o obsidiado de Geraseno, eles na verdade estão o quê? Afastados provisoriamente do bem. E então é verdade, né, que no relato nós observamos que Cristo, na sua magnitude energética e espiritual, que é o nosso guia e modelo, ele cura-te, simplesmente, né, porque a palavra dele
já afastou energeticamente aqueles espíritos obsessores que estavam envolvendo, né, aquele irmão. Mas aí tem uma atenção que precisamos ter, bem interessante. O ser, né, o obsidiado, ele aceitou a palavra divina. E aí o que aconteceu com ele? Ele transformou-se internamente. E onde que foi essa transformação? A abraçar o Evangelho. Abraçando o Evangelho, no curto espaço de tempo, como o texto relatou, ele divulgou a Boa Nova, auxiliou na divulgação da Boa Nova. Então ele já deu o primeiro passo para a sua regeneração. Não é isso? Que foi o quê? Aceitar o Evangelho. E aí, com isso, ele fecha a porta do processo pelo qual ele estava passando. E nós tivemos, né, eu trouxe aqui mais uns 2 exemplos, né, que mostra que a vontade, ela é determinante. Todos lembram, né, da famosa passagem da Estrada de Damasco, né, na obra Paulo Estevão, né, quando Saulo, né, foi a Damasco, né, atrás dos judeus. Saulo foi um dos grandes perseguidores dos cristãos, né, fez aí, né, inúmeras atrocidades com os seguidores de Cristo. E nessa passagem da Estrada de Damasco, ele indo, né, para Damasco, aparece quem para ele? A luz divina, né, por intermédio de Jesus, né? E Cristo pergunta para Saulo, né, Saulo, por que me persegues? Não é isso? E Saulo pergunta ao Cristo, o que queres de mim? Né? E aí que vem a transformação. Saulo transforma-se em Paulo, né, ficou momentaneamente cego, né, por conta do excesso da luz divina. Depois ele foi curado justamente pela pessoa a qual ele foi perseguir. E Paulo se transformou num dos maiores divulgadores do cristianismo, o apóstolo dos gentios. Mas ele quis, ele desejou, ele aceitou. E outra passagem interessante foi está lá no Evangelho de João, né, a questão da mulher adúltera, né, quando ela ia sendo apedrejada, né, pelos seus acusadores, seus algozes, acusando-a de adultério, que é costume da época, né, da lei civil lá da época. Alguns povos ainda utilizam isso. Quando Cristo chegou e fez a famosa pergunta, né, àqueles algozes, quem estivesse em pecado, né, que atire a primeira pedra. E a colocação moral do Cristo, ela foi incontestável, e todos se retiraram, né, deixando a pedra sem atingir a mulher. E quando estava só ela e Cristo, o que Cristo fez com aquela irmã? Mulher, cadê aqueles que te acusam? E não tinha ninguém. E o que ele fez? Levanta-te, vás e não peques mais. Então, às vezes, meus irmãos, estamos sujeitos a erros, né, a alguns tropeços, e devemos agir desta forma. Vamos levantar e não pecarmos mais. Porque se errarmos, né, que ainda estamos sujeitos a isso, devemos aprender com e não condenar. Isso vale na nossa família, isso vale no ambiente de trabalho, isso vale no nosso círculo social. É não apontar o dedo, é estender a mão. Para quê? Vamos levantar juntos, vamos caminhar, né, em humanidade, vamos caminhar em solidariedade, porque o passo conjunto, né, o passo harmônico, ele é muito mais favorável e muito mais fácil de atingir os objetivos do que o passo isolado. E aí também a gente vê a questão da indulgência, né? A indulgência para com o nosso próximo, né? Que é a compreensão, é o perdão, é toda essa passagem, né, que o Evangelho nos convida. E a doutrina, quando ela veio, né, materializar, né, o Consolador prometido, né, colocado por Cristo, ela trouxe, né, 3 aspectos bastante interessantes que o codificador nos apresentou, que foram os aspectos filosóficos, científicos e religiosos, né, trazendo aí as explicações, né, da filosofia e da ciência na base daquele famoso triângulo de Emmanuel, né,
com o vértice do triângulo, estando a religião, que é o momento da religação, né, à divindade, a Deus. Ou seja, eu devo estar sempre ligado à divindade. E a doutrina, ela veio alertar-nos sobre a correta utilização da mediunidade. Porque Cristo, né, quando a gente ouve falar dos famosos milagres divinos, né, os milagres cristãos, nada mais é do que o exercício da mediunidade. E aí em Mateus, fala lá, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Então a doutrina espírita, né, que Kardec nos apresentou na codificação, nas obras básicas, vem alertar sobre o bom uso da mediunidade. No caso do obsidiado, né, do obsidiado de Geraseno, ele passou por um processo de desobsessão, só que foi por intermédio do Cristo, né? E quantos de nós passamos por processos de tratamento nas casas espíritas, seja nas salas de tratamento espiritual, nos grupos de passe, nas palestras, nos estudos, tudo isso é um tratamento espiritual. Por quê? Porque existe uma conexão entre nós com o plano espiritual. Então a mediunidade, por ser um dom natural de todos nós termos ela, nós também devemos retribuí-la a quem precisa de forma gratuita. Por isso que as casas espíritas não há a cobrança por tratamento espiritual. Não pode haver, porque ela contraria o Evangelho. E André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele passa aqui um parágrafo, né, interessante sobre o poder espiritual dos nossos mentores sobre nós. E principalmente sobre aquela questão mais natural da nossa presente encarnação, que é a nossa desencarnação. Que vai chegar um momento em que nós retornaremos ao plano espiritual, não sabemos quando nem como será, mas que todos nós passaremos. E mostra o comportamento e o zelo que devemos ter nesse processo da desencarnação, principalmente no velório, né, onde nós vamos lá, né, fazer a despedida do corpo físico, né, dos nossos entes queridos, amigos, e como que a nossa mente deve estar harmônica, equilibrada para auxiliar o plano espiritual. Então, o que nos fala André Luiz lá em Obreiros da Vida Eterna? Não pude sofrear o espanto que me tomou o coração. As grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível, em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhava-se à porta. Endereçavam ditérios e piadas a longa fila de amigos do morto. No entanto, ao perceberem a nossa presença, mostraram carantonhas. Carantonhas são caras feias de espanto, de enfado, e um deles, mais decidido, depois de fitar-nos com desapontamento, bradou ao demais: não adianta, é protegido. Voltei-me preocupado e indaguei o padre Hipólito o que significava tudo aquilo. O ex-sacerdote não se fez de rogado. Nossa função, acompanhando os despojos, esclareceu ele afavelmente, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios, costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Então, como existem os obsessores, no processo da desencarnação, quando nós retornamos à nossa liberdade, nós também encontramos, ou podemos encontrar com aqueles, né, aquelas irmãos que podemos ter alguma dificuldade. Então o plano espiritual utiliza da proteção àquele espírito para que ele tenha condição de retornar ao plano espiritual e fazer a sua readaptação e seguir a sua jornada, né? Então aqui ele mostra, né, a realidade da existência dos espíritos e que a doutrina vem nos convocar, né, para
ter muita atenção, né, com essa questão da obsessão, porque ela ocorre também lá do outro lado, no caso, no plano espiritual. E a gente sabe, né, da justiça divina, que ela é infalível, né? Existe a nossa lei civil, mas tem a lei divina, que ela nos delega, por meio do nosso livre-arbítrio, né, a responsabilidade pelos nossos atos. É um dos momentos mais belos que a doutrina nos ensina, é a atenção com o livre-arbítrio, né? E vem também nos explicar e nos orientar que não há penas eternas. E também não há gozos futuros, no sentido de eu vou para o paraíso, eu fico lá na rede e acabou minha vida, né? A existência se encerra naquilo. Pelo contrário, né? O que a obra O Céu e o Inferno, né, que materializa a justiça divina, nos alerta? Que essas penas e gozos futuros, elas estão atreladas ao nosso plantio. Né? Então, dentro da sequência da codificação, quando nós chegamos lá ao estudarmos a obra Céu e Inferno, a gente vai observar que todo o reflexo da nossa vida pós-matéria, ou seja, no desencarne, ela está diretamente ligada ao que fazemos aqui quando encarnados. E a doutrina, ela nos coloca a nossa criação, lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, né? Os Espíritos nos orientam que nós somos criados simples e ignorantes, todos da mesma forma, mas que também somos seres perfectíveis, ou seja, nós somos fadados ao progresso. Todos nós, queiramos ou não, iremos crescer, iremos seguir a escala espírita, né? Aquela que tem lá também na segunda parte, da evolução dos espíritos. Então nós vamos chegando à compreensão e vamos assimilando esses ensinamentos, que isso é o quê? São as bases do degrau da nossa evolução. Então a cada degrau consolidado, é um aumento que a gente faz na nossa evolução. Mas é importante, né, como também visto aqui no texto, né, que o Obsidiado de Geraseno, ele aceitou Cristo. Ótimo, né, ele aceitou. Mas percebam que ele foi praticar. Né, como nos diz, né, o apóstolo Tiago, né, a fé sem obras ela é morta. Então não basta nós simplesmente aceitarmos, vivermos em contemplação. É necessário agirmos. E a atitude, ela vai o quê? Ela vai despojar o nosso verdadeiro eu. Ela vai nos dar a oportunidade de colocarmos em prática o Evangelho. Por isso que nós falamos, né, que a caridade, ela não tem receita, como tem uma bula de remédio, né? A caridade, ela é a todo instante, a todo momento, independente da forma, seja a caridade moral ou a caridade, né, material. Ela deve ser exercitada para que o nosso jardim, né, ele receba essa gotinha todo dia, para que a nossa flor cresça e esteja sempre, né, exalando o perfume aí pelo caminho, né, que a gente vai estar passando, né? Então, o Obsidiado de Gadareno, né, ele do Geraseno, o Obsidiado de Geraseno, ele fez essa prova. Ele recebeu a bênção divina, mas ele foi exercitar a bênção divina. E como que ele foi exercitar a bênção divina? Dedicando ao próximo, aqueles que estavam sofrendo, porque ele estava sofrendo, então ele tem a consciência, ele soube, né, ele provou daquele tormento, né, o tanto que isso é doído. E aí ele foi dedicar ao próximo, né, os momentos da sua vida, né, aqueles poucos momentos que ele passou. E não tem como, meus irmãos, a nossa existência, ela é essa mesmo, ela é dedicada ao nosso próximo. A melhor ajuda que nós damos a nós é ajudando o nosso próximo. Não tem jeito, isso é infalível. A paz que isso nos traz, a tranquilidade que isso vem, né, materializar em nosso íntimo, ela é muito forte.
E nós vamos nós vamos passar por situações, o nosso mundo passa, o nosso país passa por situações onde alguns questionam, né, a justiça divina, mas, poxa, o Brasil não é a pátria do mundo, não é o coração do Evangelho, por que passar por tantas dificuldades, né? Mas aí, Cristo, lá em Mateus, né, Mateus nos traz isso, ele traz o momento evolutivo pelo qual o planeta passa, ele traz ainda a necessidade do escândalo, que ainda existe a necessidade do escândalo, mas vem o alerta, né? Mas ai daqueles que forem motivos de escândalo. Então, quando a gente vê essas situações que, em determinados momentos, podem nos trazer uma falta de esperança, uma falta de fé mesmo, vamos lembrar do meigo Rabi da Galileia, o nosso guia e modelo, reforçando, e vamos lembrar, né, que ele está no leme. Ele está no leme. E vamos auxiliá-lo, emanando a ele e pedindo a ele, né, as vibrações positivas pelos possíveis tormentos que nós passamos ou que iremos passar, ou o nosso próximo, nosso país, não importa, né, a dimensão. Mas que tudo está previsto, tudo está controlado, tudo está coordenado. Não no sentido do determinismo, mas no sentido de que existem situações que a justiça divina vai nos impondo com base na lei da ação e reação, que ela é infalível, né? A física explica isso, né, pelo lado mecânico, né, e a doutrina explica isso pelo lado espiritual, né, que a toda ação exigirá uma reação. Então, se nossas ações elas forem positivas, elas forem calcadas e baseadas na doutrina e no Evangelho, a reação ela virá, né, no mesmo sentido, né, ela virá nos confortar nesse momento. E lá no capítulo 17 do Evangelho, né, no item 4, sede perfeitos, tem uma frase célebre, né, no Evangelho lá, que Kardec nos traz, que reconhece o verdadeiro espírita, né, pelo esforço, pela sua transformação moral, né, e pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Percebam que Kardec usa uma expressão muito forte, né, domar, né, as suas más inclinações, porque, como dito, né, no processo evolutivo nós estamos saindo, né, de um mundo de provas e expiações, entrando no mundo de regeneração, onde deixaremos de ter o mal imperando sobre o bem e passaremos a ter o bem imperando sobre o mal. Ou seja, os seres que habitarão, né, continuarão no planeta Terra no seu processo de transição e evolução, o bem estará, né, sobrepondo ao mal. Então será uma outra configuração espiritual do planeta. E aí que a gente começa a compreender o porquê que a doutrina espírita bate muito na necessidade da reforma íntima. O convite que está sempre fazendo, né, é um tema que as casas espíritas exploram bastante, né, que é a reforma íntima. Porque a reforma íntima é o quê? É o nosso autoconhecimento, é buscar, né, inibir, né, os nossos espinhos internos, né, as nossas más inclinações, com atitudes mais cristãs, mais positivas, mais evangélicas, né? E aí a gente vai aprender, né, que pela ótica da doutrina, né, e principalmente como nos ensina na obra O Céu e o Inferno, que não tem mal que perdure para sempre. Não existe isso, né? Ele vai chegar um momento em que ele será cerceado, ele será eliminado, né? E aquelas situações, né, que nos privam, né, as situações que nos incomodam, nós iremos, né, tirar delas, né, os proveitos para o momento de crescimento, de harmonia, né? O Obsidiado de Geraseno, ele tinha um verdugo, ele tinha lá um obsessor, né, muito forte. Só que esse obsessor, ele não agia sozinho, né? Ele tinha o quê? O que a gente chama, né, das famosas falanges, aquelas multidões, né, aquelas legiões.
Por quê? Porque são os espíritos afins, né, que vão se afinizando. Muitos nem são, eu vou colocar a palavra, né, inimigos espirituais daquele obsidiado, mas eles são o quê? Afins à energia espiritual daquele que estava comandando, né, a obsessão, né, o líder da falange. Então, às vezes, a gente vê na nossa vida, né, é um cuidado que nós devemos ter para com a nossa palavra, né, com os nossos comentários, a influenciação e o poder de influenciação que nós temos sobre o nosso próximo, né? Que às vezes tem pessoa que nem sabe o que está acontecendo, né? Mas entra na fila porque é uma fila, né? Só para saber o que é, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a responsabilidade pela palavra, ela é totalmente nossa, né? Então o que nós devemos eliminar o quê? A cultura do estímulo à discórdia, à fofoca, né, à maledicência, e voltar, né, para o bom uso, né, do Evangelho. As redes sociais hoje é um prato cheio, né, de discórdia, né? Com esse processo que o país está passando agora, então, é um negócio extremamente desagradável, né? A gente vê aí os comentários pró, contra, muito ruins, assim, mas de uma forma que você percebe que falta Evangelho. Cadê o Evangelho em quem está compartilhando? Entendam que o fato de eu disseminar uma discórdia, eu sou responsável por aquilo. Eu nem sei se é verdade, mas eu estou disseminando, né? Então, cuidado com essa situação aí, porque isso vai gerando um desequilíbrio. E acreditem, pessoas, meus irmãos, a questão da obsessão hoje, ela toma um cuidado muito séria. Porque quando a gente está em rede social, por exemplo, né, conectado com aquela energia, né, plasmando o nosso pensamento em cima daquilo que está sendo posto ali, eu estou atraindo para o meu redor aquela energia. Eu estou atraindo, seja lá o que for, sites pornográficos, pedofilia, notícias ruins. Então, a atenção, igual por exemplo, foi ontem, né, que teve aquele acidente do ônibus lá que vitimou 18 ou 19 estudantes, né? Já foram condenar o motorista, né? A gente nem sabe se ele foi culpado, mas ele já está condenado, que estava correndo, estava aquilo, mas a gente não sabe se teve falha mecânica, se ele teve um mal súbito, ninguém sabe o que houve. Em vez de condená-lo, vamos orar por ele. Imaginem a situação espiritual desse ser, porque nós carregamos na nossa consciência as nossas experiências. O nosso tribunal divino, ele está lá, não precisa ninguém falar. Então, se ele foi responsável pelo acidente, ele mesmo já está lá se martirizando, com remorso, com seja lá o sentimento que estiver. O que ele precisa? O que Cristo fez com o obsidiado de Geraseno? Ele não quis saber, não perguntou, ele simplesmente o auxiliou com amor. É isso que nós devemos fazer, né, quando a gente observa essas N notícias mais desagradáveis aí. E Cristo também, lá no Evangelho de Mateus e Lucas, ele fala da parábola da ovelha perdida. Não é isso? Que nenhuma de minhas ovelhas se desgarrará do rebanho. Ótimo, mas a ovelha somos nós. Todos nós somos chamados, todos nós. Mas quem vai vestir a túnica nupcial para entrar no reino dos céus, também somos nós. Então a escolha é nossa. Então a ovelha, nós ovelhas, entraremos no reino dos céus desde que nós queiramos. Cristo quer, ele já colocou, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Só que depende da minha atitude, da minha escolha de segui-lo. Ele abre a porta, mas só vai entrar, né, quem realmente desejar, quem realmente estiver intimamente conectado com o Evangelho, desejando segui-lo, desejando compreendê-lo, desejando vivenciá-lo. E a nossa vida espiritual, nós devemos trazê-la para a nossa vida material. Devemos sim. E vamos pensar a nossa trajetória nesta presente encarnação. Como é que está a minha relação em casa,
com o meu próximo, meu pai, meu irmão, a minha trajetória profissional. Como é que foram as minhas conquistas profissionais? Elas foram pautadas nos princípios do Evangelho, nos princípios éticos, nos princípios cristãos? Ou foi a famosa, né, o comentário passando a perna no meu amigo para eu pegar o lugar dele e tudo mais? Percebam como é que a doutrina é prática. Ela vai trazendo para a nossa vida uma reflexão de como seguimos na nossa vida, na construção do nosso tijolinho cotidiano lá, que, né, que é a nossa vida. É ali que nós vivenciamos o Evangelho. É ali que nós vivenciamos, né, o exemplo cristão. Porque Cristo, quando ele veio trazer a boa nova, ele não ficou parado. Ele foi a quem precisou. Por isso que ele foi na casa de Zaqueu, por isso que ele foi conversar com os publicanos, por isso que ele não se fez de rogado em conversar com aqueles que eram condenados, né, pelos fariseus à época de quando veio. Daí aquela expressão: não são os sadios que precisam de médicos. Ele vai a quem precisa, e nós devemos também ir a quem precisa. E já finalizando, explorando a passagem do obsidiado, né? Eles observaram lá a questão dos porcos, não é isso? Então, quando fala que lá os fazendeiros, lá os senhores dos sítios, né, preferiram os porcos do que Cristo, porque o animal, ele vê espírito, certo? Então a gente acha que aquela expressão, né, que o demônio, né, tomou os porcos, né, os porcos saíram correndo, caíram nos desfiladeiros, daí foi o prejuízo, né, que aqueles fazendeiros tiveram com a perda do rebanho, né? Mas na verdade o que ocorre ali? Os animais, eles perceberam, né, a tirada dos obsidiados, dos obsessores, né, do obsidiado de Geraseno, e se assustaram com a cena. Daí eles explodiram. A manada é assim mesmo, né? Quando você explode uma manada, ela sai, né, para todo lado, né? Então, na Gênesis, lá no capítulo 15, né, Kardec, ele fala essa explicação, que diz o seguinte: o fato de serem alguns maus espíritos mandados meterem-se em corpos de porcos é o que pode haver de menos provável. Aliás, seria difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal era tido em horror e nenhuma utilidade oferecia para alimentação. Um espírito porquemal não deixa de ser um espírito humano, embora tão imperfeito que continue a fazer mal, depois de desencarnar como fazia antes. E é contra todas as leis da natureza que lhe seja possível fazer morada no corpo de um animal. Então, a doutrina ela deixa claro, não há essa questão do espírito tomar um corpo, ele entrar no corpo de um animal, não existe isso. No fato, pois, o que nos referimos, temos que reconhecer a existência de uma dessas ampliações tão comuns nos tempos da ignorância e de superstição, ou, então, será uma alegoria destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. Então, ele continua, né? Os espíritos, eles tornam-se visíveis a animais. E daí a gente vê, às vezes, por exemplo, cavalo refuga do nada, né? Cachorro latindo, você olha assim, não tem nada vendo. São os espíritos, né, que eles estão lá enxergando, né? Então, a doutrina, ela veio trazer essa explicação lá no livro dos médiuns, né? Lá no item 22, e o livro dos médiuns, ele vem trazer toda a explicação sobre a mediunidade, né? Em todos os sentidos, né? Não é objeto aqui da nossa fala, né? Mas é importante, num futuro momento aí, o estudo do livro, porque vai desmistificar toda essa questão de mediunidade, né? Que a gente acha que é uma coisa assim extraordinária, mas é uma coisa extremamente responsável, né? Mediunidade, ela tem um propósito, né,
de trazer o quê? O consolo, a esperança, o esclarecimento, né? Então, daí que a mediunidade bem utilizada, ela nos traz, né, todos esses ensinamentos. A exemplo de Chico, né, nas suas psicografias, né, que deu de graça o que de graça recebeu, né? Então ele veio fazer uso da sua mediunidade em prol da humanidade. Divaldo, entre outros mentores aí, outros espíritos aí que a gente percebe, né? E já partindo mesmo para o final, meus irmãos, a gente tem que lembrar, né, de uma frase de Emmanuel, né, onde ele fala, né, que a vontade é o leme da vida. Então a gente tem que botar, né, isso na nossa bússola, né, porque o barco ele vai de acordo com o que o piloto lá, o comandante, vira o leme, né? Aí você vai para bombordo ou para estibordo, né? A nossa vida é a mesma coisa, né? Para onde o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso desejo direcionar é para lá que nós iremos, né? E ter na prece, né, que ela tem por objetivo, né, estar sempre agradecendo, sempre louvando, sempre pedindo, né? A grande ferramenta aí para a gente estar atuando, né, nessa seara divina. E aí Kardec, né, lá nas Leis Morais, né, Leis Morais é a parte terceira do Livro dos Espíritos, né, são as 11 Leis Morais, e a última, que é a Lei da Justiça, Amor e Caridade, ela vem congregar, né, todas as demais leis. E tem um parágrafo assim, bastante interessante, onde Kardec ele fala que o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, são essas as considerações que gostaríamos de deixar nessas reflexões sobre essa passagem, né, do Obsediado de Geraseno. Procuramos fazer assim uma abordagem, né, contemplando vários aspectos da doutrina, desde da oportunidade de sermos úteis, né, como Emmanuel também nos fala, que ser útil é um privilégio, sobre a responsabilidade do uso da mediunidade, a responsabilidade, né, pelo plantio, né, e principalmente, né, a oportunidade de exercermos, né, a lei de amor, justiça e caridade. Porque nas nossas convivências nós podemos encontrar com pessoas que precisam de nós, que precisamos ter bastante indulgência, bastante paciência, pessoas que podem estar nos nossos lares, podem ser nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, pais, mães, irmãos, irmãs, amigos, colegas de trabalho, e que a gente siga esse exemplo de Cristo, né? Que sempre dá oportunidade para seguirmos adiante.